partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. A rádio da gente. Olá, mais uma edição do Agro na Start. Eu sou a Larissa Schaefer. Estamos no ar agora, 2h44 da tarde. E o assunto hoje é agronomia, profissões aí que sustentam o mundo do agronegócio brasileiro. E como convidado nós temos aqui o engenheiro agrônomo formado no IFE Sertão aqui no Rio Grande do Sul, o Iago Alexandre Perrotti. Olá, Iago, tudo bem? Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Hoje iremos dar uma conversadinha um pouco sobre essa profissão que eu escolhi então para seguir e por que eu acho que ela é tão importante hoje no mundo em que vivemos, né? Perfeito, então vou tirar meu chapéu para esse entrevistado maravilhoso. Então eu quero te perguntar, por que escolher essa profissão? Olha, de todas as profissões que eu estava pensando em seguir quando estava finalizando o meu ensino médio, eu sempre pensei em fazer alguma engenharia. Sempre gostei da parte de engenharia. Então eu tinha ou para seguir engenharia civil na minha cabeça ou engenharia agronômica. Mas como eu sou de família humilde, eu não tinha como fazer uma particular. Então eu fiz o Enem, me inscrevi no SISU também e fiz aqui para engenharia civil de Passo Fundo. Seguindo, passei na engenharia agronômica para começar ali em Rio do Sul, então. E depois disso, quando eu estava já em 2 meses que comecei a faculdade, eu passei também na engenharia civil. Mas eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, que quando eu começo, eu prefiro acabar. Então, continuei seguindo a engenharia agronômica, fui me apaixonando cada vez mais pelo assunto. E depois de 5 anos de curso, consegui me formar para essa carreira. Perfeito, aí anos de estudo, né? Que a agronomia é tempo integral, né? A agronomia que eu fiz era tempo integral. Ela era manhã e tarde, aí à noite que sobrava, a gente sempre tentava fazer alguma coisa para trabalhar, para conseguir uma renda extra também. Tá certo. Até lembrando, né, que a Uninter é a nossa principal patrocinadora aqui do Agro na Start. Seja um profissional referência, Uninter, Centro Universitário Polo de Passo Fundo. Faça sua graduação ou pós-graduação. Ligue no 543632, que também é o WhatsApp, o 549-8108-8607. Uninter, Centro Universitário Polo Passo Fundo. E lembrando que aqui na Uninter tem diversas graduações e pós-graduações na área que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas aproveitando, o que tu vê assim na área da agronomia? O agrônomo é só aquela pessoa que vai lá na lavoura ajudar? Ou quais são as profissões aí que envolvem esse ramo da agronomia? Olha, um dos motivos também que eu resolvi escolher seguir a agronomia é justamente pelo leque que ela abre de trabalho. Tu pode ser, sim, aquele profissional que vai na lavoura para olhar a plantação, para ver o que está produzindo, ou o que falta, ou o que está acontecendo que ela pode vir a não produzir. Mas também pode ser aquela pessoa, já tem gente que não gosta de estar na lavoura, pode ser aquela pessoa que fica no escritório, trabalhando com cotações de mercado, fazendo algumas trocas. Tu pode ser aquela pessoa que fica em algum laboratório, porque eu vejo que a agronomia é um dos ramos que mais cresce na parte de tecnologia. E não só tecnologia que a gente vê como melhorias no tratores, melhorias em implementos, mas também melhorias genéticas. Então, ela é um ramo que tem um leque muito grande, como eu falei. Eu gostei de seguir porque eu sempre fui aquela pessoa que gostou de estar na rua, né? Nunca gostei de ficar muito preso em algum lugar. Então, eu vi como agronomia que eu ia estar podendo viajar, visitar outros lugares, conhecer pessoas. E fora que também ela é um dos ramos que mais cresce hoje, né? A gente pode dizer que, porque muitas vezes a gente ouve, assim, principalmente na internet, o agro é lixo. A gente tem algumas informações aí muito equivocadas que o pessoal acaba divulgando por aí. O que você pensa dessas informações? O que falta para o pessoal filtrar e saber o que é real e o que não é? Que até esses dias eu vi uma frase que o pessoal coloca até em algumas universidades: agro é fome. Como o agro pode ser fome, sendo que é ele que alimenta as pessoas? Me explica um pouco mais sobre isso. É que eu vejo o pessoal, às vezes, debate muito em cima de porque a soja não alimenta, né? Hoje, o Brasil é um dos maiores exportadores de soja. Se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo, perde para os Estados Unidos, se for.
Porém, a agronomia, a agricultura não é só isso. Porque, beleza, soja você não come, mas ela vai servir de ração, ela vai servir de biodiesel, ela vai movimentar várias coisas. Além de que, não é só soja que o Brasil produz. A gente falando só do Brasil, né? Mas a gente é um país continental. Então, a gente tem produções diversificadas em todo o nosso território. Se a gente for olhar, o que se produz aqui pode não se produzir lá para cima, para São Paulo. São Paulo se produz café, uma cana, aqui a gente não produz. Então, tem várias outras coisas. Então agro é lixo, agro é fome. Não tem como, né? A gente produz alimentos, carne a gente também faz. Você hoje está vestido graças ao agro. Você hoje tem alguma coisa, é graças ao agro. Porque ele engloba várias coisas. O pessoal, às vezes, afunila e pensa que o agro é agrotóxico, o agro é desmatamento, mas não. Hoje, se a gente for olhar, quem mais planta árvores no mundo são os agricultores, porque eles precisam. Então, digamos assim, que o pessoal fala agro é fome, eu não vejo nem um pouco conexo. Eles precisam, sim, parar e tentar entender. Chama alguém desse ramo para conversar e conversa de cabeça aberta. Porque se tu entender, tu vai entender que eu acho que é uma das maiores besteiras que se fala. Exatamente. Até se for pensar que no Brasil, mais de 80% da produção agrícola é agricultura familiar. E a pessoa que tem seus 4 hectares, não é todo mundo que vai plantar soja. Às vezes nem vale a pena plantar uma grande cultura, né? Para não se rentabiliza tanto. Às vezes sim, às vezes não, dependendo muito da região, né? Mas o pessoal vai lá plantar milho, vai plantar feijão, vai plantar hortaliça, que é HF é uma coisa que rende muito dinheiro em pouco território, né? Exato. Então tem muita coisa aí, o pessoal chega no mercado e acha que a comida vem da onde? Não tem só soja nas lavouras, né? Se a gente for olhar, a agricultura, além de ela empregar muita gente, né, ela eu acho que um dos ramos que menos tem, que mais tem diversidade, né? Porque se tu tem um ensino médio, se tu tem um ensino superior, ou se tu não tem ensino, tu vai estar trabalhando no agro. Eu conheci várias pessoas aí que hoje são muito, digamos assim, requisitadas pelos seus conhecimentos que não tiveram tanto estudo. Mas o agro lhe proporcionou isso. Então, eu vejo que a maior diversidade que se encontra é justamente no agro. Pensando em diversidade, eu vou citar alguns programas que a gente já teve no Agro na Start, só para vocês verem, ouvinte perceber como é diverso o agro, né? Trabalhar com agronomia, tu pode trabalhar em diversas áreas. Por exemplo, nosso primeiro programa foi sobre agroclima, que era com engenheiro agrônomo e também especialista em agrometeorologia da Embrapa aqui de Passo Fundo, a Embrapa Trigo, que foi o seu Gilberto Cunha. Então ali a gente falou, né, sobre o El Niño, sobre todo esse clima, porque o agro é uma indústria a céu aberto, ele tá aí sofrendo diversas intempéries, seja sol demais, seja sol de menos, seja chuva demais ou de menos. Então, ou uma praga, uma doença, às vezes a ferrugem asiática que vem aí, ou uma buva, por exemplo, tem sempre alguma coisa que vai atrapalhar e o agricultor tem que estar sempre ali manejando, olhando a propriedade, seja ele pessoalmente, que é o que mais acontece hoje em dia, ou com a tecnologia que tem vindo aí, que consegue ver a propriedade de drone, por exemplo. Exato. Como é que tu vê, assim, a gente passar da enxada, lá na Revolução da Agricultura, por exemplo, para agora ter até uma máquina, claro que não está em condições de quase ninguém, por enquanto, mas de ter uma máquina aí que se locomove sozinha, se é autônoma, por exemplo, um trator autônomo. Como é que tu vê isso? Nem eu falo, às vezes o pessoal não conhece muito a agricultura. O pessoal se surpreende muito com o Tesla, né? É um carro que dirige sozinho. Mas essa autonomia de direção já se encontra há anos em alguns tratores. Então, muita coisa que o pessoal às vezes se impressiona agora já vem na agronomia há muito tempo. GPS, que o pessoal trabalha com GPS americano, russo, então tem vários outros tipos aí e já se trabalha há muito tempo na agronomia porque a gente precisa de uma precisão. Né? Então, um dos ramos que mais cresce em tecnologia também eu vejo que é o agro, justamente por isso. Porque cada vez, antigamente a gente dizia que existia... o pessoal saía do interior e ia para a cidade. Então, isso obrigou o pessoal a investir em tecnologia para onde precisava de 5, que não tem mais 5, uma pessoa só fazer. Hoje já está se invertendo. Eles estão vendo que no interior a gente tem mais qualidade de vida, a gente tem uma melhor
digamos assim, visão do que tu pode fazer. Então, hoje, o agro, ele continua sendo uma das principais fontes de tecnologia para o resto das coisas. Inclusive, né, quando tem esse êxodo rural, que o pessoal vai para a cidade, a gente vê muita coisa, porque na roça não vai se produzir essa tecnologia, não vai se fazer esse GPS, não vai montar esse trator, porque o pessoal que está na cidade é o que está no... É uma via de mão dupla, né? Tá lá na cidade construindo tecnologias que vão ser utilizadas no campo e o que vai do campo vai para a cidade e vice-versa. Então, acho que falta muito conhecimento do aspecto geral de muitas pessoas que às vezes levam umas fake news como verdades absolutas e seguem falando isso principalmente na internet, né? Exato, isso não serve só para o agro, mas para qualquer coisa. Para tu falar com convicção, é bom tu ir a fundo e entender o assunto. Exatamente. E não só porque tá na internet é verdade. Exatamente. Voltando até aos antigos programas, né? A gente teve outro aqui que a gente falou sobre desmistificando os mitos da pecuária brasileira, bem nesse tema aí que a gente está conversando agora. E a gente recebeu, então, o veterinário da Mig Plus, agroindustrial, o Flaury Migliavaca, né? A gente comentou aí sobre nutrição animal, desmistificando esses mitos, produção de ração. Depois, também, ainda desmistificando, a gente recebeu o Cristiano Bianchini, né? Que ele é produtor rural, jornalista e tá fazendo agronomia também. A gente falou sobre o mercado leiteiro, sobre a crise do setor. Então, são várias coisas, né? Por exemplo... a gente encontra o leite no mercado agora R$4, R$5, R$6, mas o agricultor está recebendo quanto por isso? 2, às vezes menos que isso. Então, é uma coisa assim que tem que ter muita tecnologia para o produtor rural produzir leite, porque a vaca tem que produzir mais, porque tem que ter um alimento melhor, porque tem que ter um meio de refrigeração de proteção desse leite maior, é mais dinheiro gasto toda vez... E o dinheiro não volta para esse produtor. Como é que tu vê esse cenário? Eu só falando dos programas, eu ouvi os dois, achei muito bom. Os caras eram um crânio. Adorei mesmo. É algo que até a gente, às vezes, no setor, não sabe de tanta informação. Então, é sempre interessante. Mas é justamente aquilo que eu vinha comentando. O pessoal fala sem ter conhecimento das coisas. Então, nem, por que o leite subiu? Porque subiu... O custo da ração. Mas por que subiu o custo da ração? Porque o fertilizante subiu. Tá, mas por que subiu o fertilizante? Porque teve talvez uma crise, como a gente teve, que teve essa última guerra, ou que teve a pandemia. Então, tudo isso é influenciando. Não tem como o produtor vender o leite a R$1, sendo que o custo dele está sendo 2. É algo que fica inviável, como qualquer outra coisa. Porque o agro daí, então, estão começando a matar a fome do mundo. Sim, mas é a mesma coisa, então, o pessoal que vende roupa e tem que subir porque encareceu, não está pensando em investir as pessoas. O pessoal fala muito em favorecer o mercado local, às vezes, para tentar dar uma boa resposta sobre isso, né? Comprar o leite caseiro aí na cidade, achar geralmente pequenos comércios que vão ter, né? Coisas mais locais, por exemplo. Tem um moinho aqui em São Domingos do Sul, que faz a farinha de milho caseira ali e é um moinho pequenininho que funciona há muito tempo. Mas tu chega, tu vai no mercado grande aqui de Passo Fundo, tu encontra. Mas geralmente tu vai comprar o quê? Aquela marca famosa, aquele negócio que sempre aparece na televisão, uma grande cozinheira que aparece na televisão utiliza, eu vou usar a mesma marca. Então, às vezes, eu acho que essa auxílio de quem está na cidade e de quem não está auxiliando diretamente no agro, talvez favorecer esse mercado local. Não vai dizer que está mais caro do que outro produto. Às vezes é o mesmo valor. Sim, exatamente. Só não conhece e não faz questão de conhecer. O pessoal, às vezes, acaba indo pela marca que é famosa e nós temos, às vezes, do lado da nossa casa, alguém que produz alguma coisa. Exatamente. Então, é justamente isso. Então, começa a encarecer as coisas, é a velha lei do mercado, lei da oferta e demanda. Se alguma coisa vai ter mais demanda, o valor vai diminuir, mas o contrário também é verdadeiro. Perfeito. Continuando dos antigos programas, né? A gente também teve um aqui que a gente falou de inovação, maquinário agrícola e cuidados com o solo. Aqui a gente recebeu, então, o presidente da Fertisystem, o Evandro Martins, né? Eles que tiveram bastante inovação aí nos bicos, né? De pulverização, que a gente vê bastante coisa, a pessoa vem aí com simplicidade e deu uma baita de uma palestra para nós. Então, são sobre essas inovações que a gente vê aí, tanto na questão do maquinário, quanto na avicultura, manejo, pecuária, tudo o setor que a gente até recebeu o professor aqui e médico veterinário, Fernando Piloto, né? Então, são várias coisas. Até semana passada a gente recebeu o pessoal aqui de Ibiraiaras para falar sobre produção de batata.
né? Que é algo que às vezes a pessoa não sabe nem o que é uma batata. Ah, a batata é uma plantinha. Não, é um tubérculo. Fica debaixo da terra. Ah, mas ela tem a parte verde, a parte que capta a luz solar, faz a fotossíntese, faz a batata crescer. Então, às vezes a pessoa não entende o que é o que. E eu queria que tu explicasse sobre isso. Por que às vezes a gente encontra pessoas que acham que o leite vem da caixinha, por exemplo? Isso daí é justamente pela falta de informação. Acabou que hoje ficou, na minha visão, ficou tudo mais fácil, muito mais à mão as coisas. O pai conta que nas férias dele ele ia pros avós para ir pro interior. Ele ia lá, ajudava a tirar o leite, levava capim pro gado. Então, antigamente se tinha essa... o pessoal ficava mais próximo do agro. Lógico, evoluiu muita coisa, o pessoal começou a ficar mais na cidade e acaba que tem crianças que não sabem de onde é que vem o ovo, Não de onde gera é que vem o interesse, leite, né? exato, porque ficou distante. É algo que até a grande mídia, ao meu ver, não coloca isso muito à prova. O pessoal não coloca para mostrar como é que é o interior, como é que é a vida de alguém que vive no interior, da onde que vem as coisas, então acaba que vai gerando desinteresse. Quanto menos o pessoal fala, menos o pessoal vai ter conhecimento. Isso vai gerando algo que parece que é de outro mundo, né? Se eu for perguntar às vezes para uma criança aí que só viveu na cidade, não tem ligação nenhuma, de onde é que vem o ovo, de onde é que vem o leite, ele não vai saber às vezes. E é algo tão simples, ou algo mais complexo para uma pessoa. De onde é que vem a tua roupa? Como é que é feita a tua roupa? Tem alguma coisa a ver com agro? O pessoal às vezes vai dizer que não. Sendo que o algodão é uma planta. Exatamente. E é colhida à mão, muitas vezes, ou maquinário. O pessoal vai lá na lavoura, se espeta e... Só que esse é mais pra região lá pra cima, né? Ainda Exato. assim. Ainda assim é algo que a gente deveria saber, pelo menos, o que a gente veste, o que a gente toma, a cerveja que o pessoal toma, o vinho, O a pessoal comida. que gosta muito de cerveja, né? Então tem justamente isso. Às vezes nós temos, para quem gosta de cerveja, cervejas locais que têm uma qualidade às vezes, muito superior do que uma que é altamente conhecida, que a mídia leva, que fez um grande marketing, que também é algo que tem que dar os parabéns para essas empresas, né? Mas às vezes um artesanal, né? um artesanal Uma que é local, às vezes tem uma qualidade para quem gosta de sabor muito melhor. Exatamente. E outra pergunta, assim, vamos lá. Sobre a presença da mulher no agro, né? A gente recebeu aqui, então, inclusive a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Passo Fundo, a Marinês Scapini Pens, e ela falou, assim, que em toda a trajetória que ela teve, assim, do agro, ela viu que ela sofreu algumas preconceitos, né? Mas mesmo assim ela conseguiu chegar no cargo que ela tá hoje. Sim. Mas hoje em dia, antigamente não se via mulher fazendo agronomia. Hoje em dia, como é que foi na tua formação? Tinha? Era metade da turma? Como é que era a presença? Na minha formação teve bastante mulheres, sim. Eu posso dizer, não vou dizer que era metade, mas eu acredito que em torno de 30%, quase 40% eram mulheres. Muitas filhas de produtores, que às vezes era filha única, o pai até às vezes pede. O pai às vezes até pede para que a filha vá fazer essa formação, porque precisa deixar que o legado dele continue. Então, hoje a gente vê sim a presença da mulher muito forte no agro, né? Eu, nessas minhas andanças aí, depois de formado, nos trabalhos que eu já tive, eu já cheguei não uma, mas várias vezes, a trabalhar com uma mulher que estava cuidando da lavoura, né? Que cuidava das compras, que cuidava de toda a aplicação na lavoura. Então a gente vê que a presença da mulher está muito mais forte do que era antigamente, sim. Eu acredito que tem se desmistificado muito essa parte. Ainda eu vejo que é um ramo que sim tem muito mais homens, mas com o passar do tempo eu vejo que isso está mudando. E mudando bastante rápido, ainda bem, né? E temos visto muitas mulheres em cargos de liderança, né? Uma secretária de agricultura, por exemplo, alguém que está lá em cima, que também dá ordem, não só, assim como na agricultura, que era um ambiente mais masculinizado, hoje as mulheres estão assumindo o campo, mas também estão assumindo cargos de liderança, que conseguem mudar as coisas também, sim, né? Sim. Até nessas empresas que eu trabalhei, tinha mulheres que eram a manda-chuva, né? Então, tinha um cargo de liderança alto. Na última empresa que eu trabalhei, até a presidente mundial, ela era uma mulher. Que legal. Então a gente vê que hoje essa parte de que a mulher não tem cargo de liderança na agricultura está mudando e mudando muito.
Só aí a gente já conseguiu ver diversas formas de se ter um trabalho no agro. Seja você quem você é, homem ou mulher, você consegue aí fazer agronomia e trabalhar ou em laboratório, ou com clima, ou com gado. Exato. Assumindo cargo de liderança, ou na lavoura, ou fazendo que nem às vezes o pessoal sai do campo. Por exemplo, tem um produtor ali em São Domingos do Sul que trabalha com agroecologia, que é outros pontos também da agronomia, que é algo que é uma produção sem agrotóxicos, uma produção diferenciada, né? Que geralmente é mais para HF. Mas esses produtores não tinham quem atendesse agrônomos formados nesse tipo de produção, né? Então eles saíram da propriedade rural para se formar e depois voltar formados para lidar nessa propriedade. Então a gente vê muito disso, né? As pessoas que eu preciso desse trabalho aqui, eu não tenho quem me atenda, eu vou lá me formar e vou voltar para ajudar aqui em casa. A mesma coisa, o pequeno produtor, médio, grande produtor, a gente vê muito disso. Às vezes até com medicina veterinária também, que é outro setor, zootecnia, então são várias tudo áreas, agro, né? Tudo agro. Eu vejo que a pessoa pode se especializar, né? Até tem vários cursos de especialização justamente para o que tu precisa. A gente vê, vamos lá, a gente conhece às vezes muito medicina, medicina pediátrica, medicina, eu não conheço os ramos da medicina, mas coração, que cuida de várias outras partes, mas a agricultura, a agronomia também te dá essa parte. Tu pode trabalhar com ecologia, tu pode trabalhar, como eu disse antes, na parte de genética, tu pode trabalhar na parte de maquinário, tu pode trabalhar na parte de produção, pode trabalhar na parte de construção também, perícias. Então, o leque é muito grande, né? Às vezes, tu pode se especializar simplesmente no que tu precisa. Né? Ela lhe dá essa oportunidade também de, às vezes, tu ficar especializado justamente naquele ramo que tu quer. Que nem tu deu o exemplo aí. Esses dois produtores precisavam se formar, precisavam entender um pouco mais da agroecologia, coisa que às vezes muitos profissionais não ficam muito ligados com essa parte. Eles foram lá e conseguiram. Então, cada um busca aquilo que precisa. Às vezes é uma necessidade que faz a formação, né? Inclusive, falando dessas formações que você comentava, aqui na Uninter, né, a gente tem a graduação em engenharia agronômica, né? A gente tem administração rural, tem agricultura, agronomia, gestão do agronegócio, gestão ambiental e também tem o tecnólogo da pecuária. E para quem já é formado e tiver interesse numa pós-graduação, de repente, a gente também tem engenharia ambiental e desenvolvimento sustentável, meio ambiente e sustentabilidade, sistema integrado de gestão ambiental, perícia e auditoria ambiental. Lembrando que a graduação vai aí de 2 a 5 anos e a pós vai de 9 a 12 meses, dependendo da qual que você quiser. Então, são várias áreas aí que você pode abranger e estudar e ir atrás, né? Exato. Até uma das que me chama muita atenção é essa parte de perícia e auditoria. É algo que eu sempre achei interessante. O que é a perícia e a auditoria? Até para, caso eu esteja errado, por favor, me corrijam, mas um exemplo. Às vezes a gente tem... que nem teve adversidades climáticas, né? Muita chuva, granizo, o sol, seca. Então, vai algum perito para fazer a perícia da lavoura. Para justamente, às vezes, quem tem um seguro rural consegue pegar esse seguro justamente porque vai um perito. Então, é uma área que eu acho muito interessante. Até para conhecer um pouco mais os danos que pode causar. E lógico, conhecimento nunca é demais, né? Sempre, né? E que se fosse falar alguma coisa, dar um conselho para alguém que está interessado aí em entrar na agronomia agora ou fazer uma pós, o que tu diria? Olha, eu vejo que de todos os ramos que a gente vê, construção civil, que é um ramo que cresce muito, qualquer outro ramo, mas a agricultura sempre vai ser necessária. Enquanto existir um ser humano vivo, esse ser humano vivo vai precisar comer. Então, a nossa ideia é que daqui a alguns anos o planeta aumente mais do que 8 bilhões, a gente vai precisar produzir mais no mesmo espaço. Porque cada vez as leis ambientais estão mais ferrenhas, mais rígidas, né? Então a gente precisa produzir mais no mesmo local. Então, quanto mais profissionais capacitados tiverem nessa área, sempre vai ter algum lugar para trabalhar. Na parte da agricultura, da agronomia, engenharia agronômica, tu nunca vai ficar desempregado. Tu sempre vai ter algum lugar para trabalhar, seja ele em grandes, pequenas empresas, no teu próprio negócio ou até na tua própria lavoura. Então, eu vejo que é um ramo que não vai ter fim. Quem pensa em fazer deve sim conhecer mais
E se vê que é isso que quer mesmo para a vida, faz, porque vale muito a pena. Tu conhece muita coisa, conhece muitas pessoas. É um ramo que te dá um leque muito grande. E depois que tu já é formado, caso tu queira vir a fazer uma pós-graduação, às vezes tu consegue se destacar muito mais nesse mercado, que vai fazer tu alcançar alguns cargos, se for em alguma empresa, maiores do que outros, né? Que bacana. Até aproveitando para falar dos nossos próximos programas aqui no Agro na Start, lembrando que o Agro na Start ele também se mantém presente em algumas feiras, né? Que a gente vê várias feiras do agronegócio, que são muitas aí que tem no Brasil afora. No Rio Grande do Sul tem várias que a gente conhece grandes, né? Expo Inter, Expo Direto. E também tem as menorzinhas, né? Os dias de campo, por exemplo, de grandes empresas que também fazem para mostrar para o agricultor técnicas de cultivo e tudo mais. Então, o Agro na Start também, se você quiser que a gente vá cobrir esse evento, é só chamar que a gente está lá. Aproveitando para falar, então, das nossas próximas programas, né? A gente vai falar sobre Wagyu, que é uma carne maravilhosa. Quem não provou ainda, prove. Ela é um pouco salgadinha, mas vale cada centavo, é maravilhosa. Que a gente vai receber, então, aí o veterinário, médico veterinário Ricardo Zanella, ele que é professor. A gente também vai falar sobre agro e comunicação, a importância da comunicação do agro aí com o Edson Betim. Ele que dá um curso aqui na Uninter também de oratória. Vai começar agora em março uma nova turma dele. Acho legal vocês darem uma olhadinha no nosso site. Também a gente vai falar sobre produção de morango. Agora abril já começa a próxima safra, então é algo muito interessante se falar com o José Luiz aqui da UPF. A gente vai falar sobre o laboratório e a importância da pesquisa na universidade, que é com a Carla, que vai vir ali de Sertão, Instituto Federal aqui de Sertão, para falar com a gente. E também alguém aí dos grandes, que é o Lucas Karlinski, ele que trabalha no Ministério da Agricultura aqui de Passo Fundo. Então vai falar aí dessas questões de mudanças do agro, o que está acontecendo aqui nessa região, na região norte do Rio Grande do Sul. Então, o que você me diz para fechar aí a tua participação? O que você vê do agro? Olha, eu sou até... Não posso mentir que eu sou apaixonado por essa profissão, eu gosto muito. Sempre gostei, como eu disse, sempre gostei de viajar e conhecer pessoas, e essa profissão me deu essa liberdade. Eu digo até que eu tenho uma boa liberdade de trabalho, porque eu consigo estar em algumas regiões, visitando, viajando, conhecendo. Então, tudo que eu conheço hoje é graças a essa formação, né? Espero que tenha cada vez mais profissionais qualificados, porque se precisa muito nesse ramo, né? Até para justamente desmistificar muitas coisas. A gente fala que às vezes os bons pagam pelos maus. Geralmente e é justamente isso. Então, quanto pessoas melhores tiverem, com ideias melhores, a gente vai conseguir às vezes tirar essas ideias tortas que o pessoal tem da agricultura, né? A sugestão é pesquise um pouco mais, nunca leve como verdade nenhum fato que você vê. Sempre tem, talvez, uma informação colocada fora do eixo, né, para gerar uma fake news. Pode não ser uma mentira o que ele está falando, mas está fora de contexto. Exato. Então dá uma pesquisada, porque o pessoal gosta de dar uma enlouquecida aí nas redes sociais só para gerar polêmica e arrumar uns likes aí que às vezes nem vale a pena, né? Exatamente. Às vezes leva uma desinformação porque tem um certo peso na internet, e se tu for atrás de quem conhece mesmo o assunto, tu vai ver que o pessoal não tem embasamento nenhum, né? Perfeito, então. Lembrando que o Agro na Start, então, é patrocinado pela Uninter. Seja um profissional referência Uninter, Centro Universitário Polo Passo Fundo, faça sua graduação ou pós-graduação. Ligue no 54-3236... Ai, sempre erro esse. Ligue no 54-3632-5431 ou no WhatsApp 54-98108-8607. Uninter, Centro Universitário Polo de Passo Fundo, aí com várias formações no agro. Muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, Iago. Obrigado, pessoal. Boa tarde.